Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Entendeu? Então, é uma série de muitos ajustes, mas pra mim, tudo vai girar em torno dos dois bigs. Pra mim, tudo gira em torno de como o Towns vai conseguir tirar o Embiid do garrafão no ataque pra explorar as costas dele e como ele vai conseguir se manter no jogo segurando as faltas. E vai ser também sobre como o Embiid vai conseguir não ceder tanto espaço na defesa, como ele vai conseguir continuar patrulhando o garrafão, mesmo tendo que marcar um Towns, que é um dos melhores bigs espaçadores da história, e como ele vai explorar a marcação do Knicks, como ele vai punir a marcação do Knicks. Entendeu? Se ele vai conseguir fazer o Towns ficar pendurado de faltas, se ele vai punir a diferença de tamanho quando o Knicks marcar ele com jogadores menores. Então, pra mim, essa série, essas finais, elas vão girar em torno de Wemby e Towns. O Brunson pode ser decisivo na série? Pode, e se o Knicks for campeão, eu acho que vai ser com o Brunson jogando pra caralho. Não tem como o Knicks ser campeão se o Brunson não jogar pra caralho. O Brunson vai ter que jogar pra caralho, ele vai ter que conseguir pontuar em cima do Castle, isso é fato. Mas pra mim, os X-Factors da série são esses. É o Wemby pelo lado de San Antonio e o Towns por parte do Knicks, na minha concepção. O matchup Castle e Brunson vai ser fundamental pra San Antonio e também pro Knicks, né? Se o Brunson conseguir produzir mais do que o Shea produziu, sendo marcado pelo Castle, as chances do Knicks obviamente vão aumentar, assim como se o Castle conseguir limitar o Brunson do jeito que ele limitou o Shea, né, vai ser uma preocupação a menos pra San Antonio na defesa, entendeu? Aí o San Antonio vai poder focar mais em como tirar esses cuts de Anunoby, de Mikal e companhia, de como não abrir o garrafão com o Towns em quadra, né? Se o Castle conseguir, né, tirar o Brunson dos jogos, limitar o raio de ação do Brunson, o San Antonio Spurs vai poder focar mais nessa questão. Se não conseguir, aí vão ser duas preocupações. As costas do Embiid, quando ele estiver marcando o Towns, e o Brunson na individual, né? Inclusive, eu acho que dobrar em cima do Brunson não vai ser uma boa. Assim como os melhores momentos defensivos do Spurs contra o Thunder foi quando o Spurs não dobrou em cima do Shea, foi quando o Spurs conseguiu marcar o Shea no mano a mano e ali trocando ali entre Castle e Vassell. Eu acho que essa vai ter que ser a estratégia do Spurs contra o Knicks também. Né? Não dobrar no Brunson, pra mim, é a melhor opção. Porque dobrando em cima do Brunson, cara, você vai deixar o Hart livre. O Hart livre até que não é uma grande ameaça. Apesar dele ter os seus jogos de 3, 4, 5 bolas de 3, ele não é um cara tão consistente assim. Mas deixar no Nobe livre pra 3, deixar Mikal Bridges... Cara, o Mikal tá chutando pra 60%. Nessa sequência de 11 vitórias seguidas, o Mikal tá com 60% de field goal, se não me engano. Então deixar Mikal livre, deixar Anunoby livre, deixar Towns livre pra 3... é um puta de um problema, né? O Knicks é um time... O Knicks é uma ameaça muito maior no perímetro do que o Thunder era, entendeu? Então, outra coisa que eu acho que o Spurs vai ter que ser bem disciplinado é na individual contra o Brunson e nas trocas, porque se ficar tendo que dobrar em cima do Brunson, vai ser um BO. Até porque, quando você pega a rotação do Knicks, o Knicks ainda tem McBride pra vir do banco, é um cara que mata a bola, Shemet pra vir do banco, que mata a bola, Clarkson que mata a bola. Então, dobrar no Brunson, eu acho que não vai ser uma boa. Entendeu? Então... Enfim, eu acho que vai ser realmente um jogo de xadrez. Eu acho que realmente é uma série que tem tudo pra ser muito legal de se acompanhar. Duvido muito que essa série não vá pelo menos 6 jogos. Duvido muito. Os mandos vão ser muito importantes. Acho que San Antonio tem que fazer de tudo pra não perder nenhum mando. Porque... cara, o Garden, jogar no Garden é uma pica, entendeu? E o Madison Square Garden vai ser absurdamente opressor nessas finais. Conhecendo a torcida do Knicks, os caras vão fazer um inferno no Garden, entendeu? Então vai ser muito importante proteger os mandos nessa série, assim como a torcida do Spurs vai fazer um inferno também quando jogar em casa. Mas a torcida do Knicks, cara, e a mística do Garden, ela é diferente. Ela é diferente, não tem como falar que não é. Então, o Spurs vai ter que proteger muito bem seus mandos. E uma coisa que é um fator também, cansaço. A série contra o Thunder foi muito desgastante pra San Antonio. Muito desgastante, enquanto o Knicks estava descansando. Enquanto o Knicks estava relaxando, porque varreu, né, os 2 últimos adversários. Então a parte física pode pesar um pouco também. Então, eu vejo um mundo onde o Knicks ganha esse aí, cara. Sem sacanagem. Acho que San Antonio é favorito, porque é um time mais... Eu acho que San Antonio
tem mais talento do que o Knicks. E tem o fator Wembanyama. Então eu acho o San Antonio favorito. É um time que foi mais testado, um time que, pô, venceu o atual campeão, porra. Não existe teste maior do que esse. Então eu acho o San Antonio favorito. Meu palpite é San Antonio. Eu acho que o San Antonio tem condições de conseguir superar essas questões que eu citei. Eu acho que o Embi tem condições de ser absurdamente impactante, de ser absurdamente incrível em 4 jogos. Então eu acho que o San Antonio é favorito. Mas eu acho que essa série vai a pelo menos 6 jogos. E eu não duvido da gente ter um jogo 7 nessa série. Não duvido, porque o Knicks é muito bom. E o Knicks, como eu já falei, tem armas ofensivas suficientes pra machucar mais San Antonio, pra machucar mais a defesa de San Antonio do que o Thunder fez. Defensivamente, o Knicks é pior do que o Thunder, mas ainda é muito bom. Mas ofensivamente, eu acho que o Knicks é melhor. Eu acho que o Knicks é melhor. Então, a defesa de San Antonio, a defesa do Embi vai ser muito testada nessa série. Vai ser... Eu acho que vai ser o maior teste que essa defesa do Spurs teve até aqui. O ataque do Knicks, pra mim, é o melhor ataque que San Antonio vai pegar, né, que San Antonio pegou até agora, entendeu? Porque o ataque de Minnesota com o Anthony Edwards baleado não era lá essas coisas. O ataque do Blazers era ruim. E o ataque do Thunder, a grande valência do Thunder nunca foi o ataque, sempre foi a defesa. Então, o Knicks é um time que ofensivamente é melhor do que todos que San Antonio pegou até agora, entendeu? Então, eu acho que o Knicks tem as armas pra vencer essa série. Mas eu acho que no fim, eu confio muito no Embi fazendo 4 jogos incríveis. Eu confio muito no Embi conseguindo em 4 jogos carregar o Towns de faltas, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que o Embi, em algum momento, ele vai achar um jeito de deixar as costas do garrafão menos expostas quando ele tiver que marcar o Towns. E eu realmente acho que em algum momento o Mitch Johnson vai usar outro pra marcar o Towns. E aí deixando o Embi mais ali pra monitorar o garrafão. E aí com o Embi conseguindo monitorar o garrafão, saindo menos do garrafão, sendo menos tirado do garrafão na defesa, o impacto dele é um absurdo, né? Então, eu acho que o Spurs vai conseguir fazer isso em 4 jogos, eu acho que o Spurs ganha. Mas pra mim, a gente vai a pelo menos 6, 7 jogos aqui. Pelo menos 6 jogos e eu consigo ver um cenário de jogo 7, que seria maravilhoso uma final dessa ir pra jogo 7, né? Seria realmente cinema. Mas no fim eu acho que o Spurs ganha. Meu palpite é Spurs em 6 ou em 7.